Teve um dia que eu não achei que ia ver o próximo. Hoje eu sei o valor do que eu quase não tive. Eu passei por uma estação que reorganizou tudo, não de forma dramática, de forma silenciosa e profunda, onde o que eu considerava garantido mostrou que nunca foi e que eu só não havia parado pra perceber. Acordei diferente depois disso, não porque o mundo mudou, porque minha leitura dele mudou. Coisas que eu passava sem olhar começaram a ter peso, conversas que eu odiava começaram a parecer urgentes. A xícara de café pela manhã virou outra coisa, a ligação do pai, o barulho da chuva, o sol entrando pela janela. Não virei uma pessoa que não tem problemas, virei uma pessoa que não deixa os problemas consumirem o que tem valor. E eu sei que parece clichê dizer que a vida é curta, mas existe uma diferença entre saber isso e sentir de verdade. Depois que você sentiu, você não volta pra antes, e eu não quero voltar. Prefiro viver com esse peso de gratidão. Enquanto eu respirar, eu vou lembrar do que quase perdi, do quanto recebo sem merecer. Enquanto eu respirar, cada dia vai contar, não como produção, como presente que eu decidi não desperdiçar. Hoje eu ouço as pessoas reclamando de coisas pequenas. Eu entendo porque eu também fiz isso por muito tempo, mas por dentro eu penso enquanto aquela reclamação pequena é na verdade a prova de tudo que está funcionando e que ela não tá vendo. Não falo isso com julgamento, falo com memória de quem foi exatamente essa pessoa antes de atravessar o que atravessou. E a diferença não é de caráter, é de perspectiva. E perspectiva muda quando você enfrenta o que força você a encarar o que importa. Então, quando o dia vem difícil agora, que vem com frequência, porque a vida continua sendo a vida, eu paro um segundo antes de entrar na narrativa do problema e lembro que teu problema significa que eu ainda tô aqui pra enfrentá-lo. Enquanto eu respirar, eu vou lembrar do que quase perdi, do quanto recebo sem merecer. Enquanto eu respirar, cada dia vai contar, não como produção, como presente que eu decidi não desperdiçar. Pra quem está num dia difícil hoje, que não consegue enxergar nada pra agradecer agora, eu não vou minimizar o que você está passando, mas vou dizer uma coisa que eu precisei que alguém me dissesse. O fato de você estar ouvindo isso já é mais do que muita gente vai ter hoje. E às vezes a gratidão começa no lugar mais simples de reconhecer que você ainda está aqui, e que isso não é pouca coisa. Enquanto eu respirar, eu vou lembrar de cada manhã que eu recebi sem pedir, sem planejar, sem garantir. Enquanto eu respirar, cada escolha vai importar, porque eu aprendi que o tempo que eu tenho é o recurso mais real que existe aqui. Enquanto eu respirar, obrigado por mais esse dia. Eu cheguei até aqui com tudo que me trouxe, tudo que eu deixei pelo caminho. 'Eu escolho seguir'.
Eu olho pra essa jornada com honestidade. Ela não foi o que eu desenhei quando comecei. Teve desvios que eu não escolhi, perdas que eu não esperava, e chegadas que eu não sabia que estava buscando até encontrar. Eu me tornei alguém diferente no processo, não diferente do que eu era, diferente do que eu seria sem ele. E a diferença entre essas duas versões é tudo que eu aprendi a valorizar no que não foi fácil. Não romantizo o custo que teve, algumas coisas doíram mais do que eu conseguia processar na hora. Mas olho pro que ficou depois da dor e reconheço que o que ficou tem um valor que a dor não poderia ter criado sozinha. Eu poderia ter parado em qualquer ponto desse caminho. Teve momentos em que parar parecia a única decisão razoável, mas algo mais tímido que resolução e mais constante que motivação me fez acordar no dia seguinte e escolher continuar mais uma vez. Até o fim, essa é a decisão que eu renovo. Não porque é simples, porque eu sei quem caminha comigo. Até o fim, mesmo sem ver onde o caminho termina, eu confio em quem vê o que eu não consigo ver daqui. Lealdade é uma palavra que o mundo usa com cuidado, porque ela pressupõe que você vai continuar quando sair caro. E já saiu caro, então eu sei o que é continuar comprometido com o que você acredita quando o preço aparece na conta. Mas existe algo que a lealdade testada produz, que a lealdade fácil nunca vai conseguir construir. Uma profundidade de convicção que não vem de argumento, vem de ter ficado quando tinha razão suficiente pra ir. Hoje eu carrego essa convicção, não como peso, mas como um âncora que me deixa livre pra me mover com segurança. Porque saber o que não vai mudar é o que me permite navegar. Tudo que está em constante mudança. Até o fim, essa é a decisão que eu renovo. Não porque é simples, porque eu sei quem caminha comigo. Até o fim, mesmo sem ver onde o caminho termina, eu confio em quem vê o que eu não consigo ver daqui. Essa música é pra quem chegou até aqui, que ouviu tudo isso e algo ficou, que talvez esteja no começo de uma jornada parecida, ou no meio, ou pensando em desistir, ou chegando no outro lado. Pra você eu digo que eu precisei ouvir em cada uma dessas fases de formas diferentes, que o que você está vivendo tem mais sentido do que parece agora, e que vale a pena ir até o fim pra ver o que está esperando lá. Até o fim, com o que eu aprendi e o que ainda vou aprender. Até o fim, com as cicatrizes e com o que foi restaurado nelas. Até o fim, e quando o fim chegar, que o que eu construí chega quem eu escolhi ser durante todo o caminho. Até o fim, eu escolho isso. Até o fim. Até o fim. Obrigado por cada passo. Até o fim. Até o fim. Eu sigo. Eu ainda não cheguei, eu ainda estou indo. Entendi, isso é tudo que eu tenho. Eu comecei mais plano do que recurso, com mais vontade do que experiência acumulada. Achei que entusiasmo compensaria o que faltava e descobri que compensa até um certo ponto, depois não mais. Fui aprendendo na prática o que a teoria não cobria, errando em público quando eu queria. EAD acertado, recebendo, esperando, fui doeu mais do que ele continuar mesmo com o ego machucado. Tem uma versão de ambição que é só impaciência disfarçada, e eu tive que aprender a diferença pelo caminho que chega rápido e chega construído. São coisas diferentes, que o segundo importa mais do que o meu prazo original. Eu parei de comparar minha trajetória com a de quem veio antes, porque eles não tinham o que eu tenho e eu não tenho o que eles tiveram.
passaram. Cada geração tão chega com um conjunto diferente de possibilidades, e desperdiçar a minha comparando com a deles é o erro mais caro que eu poderia cometer. Ainda estou indo, mesmo quando o ritmo não é o que eu planejei. Ainda estou indo, mesmo com o que ficou pelo caminho. Ainda estou indo, e isso já é mais do que eu imaginava. Eu conseguiria dizer depois de fazer fita. Eu cresci ouvindo que o caminho seria diferente, que as portas abririam mais fácil se eu fizesse certo. E algumas abriram, mas nenhuma no tempo esperava. E aprendi que esperar não é perder, é preparar o que vem dentro. Eu vi amigos desistir por cansaço legítimo, não por falta de capacidade, por falta de suporte. Eu entendo e eu não julgo, e eu continuo, porque a única alternativa que faz sentido pra mim ainda é ir. Existe um combustível que não é motivação, porque motivação vai e vem com o humor do dia. É algo mais profundo, mais constante, mais teimoso, que aparece nas manhãs ruins e não pede permissão pra continuar. Ainda estou indo, mesmo quando o ritmo não é o que eu planejei. Ainda estou indo, mesmo com o que ficou pelo caminho. Ainda estou indo, e isso já é mais do que eu imaginava. Eu conseguiria dizer depois de fazer fica. Pra quem está começo, começo está. Pra quem está no meio, meio. Pra quem está quase chegando em paz. Não romantizo a luta é só luta, mas o que você constrói dentro dela não existe de outro jeito. Um dia você vai olhar pro que você se tornou no processo e vai entender que o caminho não foi desperdício, foi o projeto. Ainda estou indo, mesmo quando o ritmo não é o que eu planejei. Ainda estou indo, mesmo com o que ficou pelo caminho. Ainda estou indo, o que eu imaginava. Ainda estou indo. Ainda estou indo. Ainda estou indo, isso é tudo que eu preciso ser hoje. Tem coisas que eu não consigo ver daqui, mas eu aprendi a confiar em quem vê tudo. Eu tomei decisões com o que eu tinha na mão, com a informação que cabia na minha perspectiva. E algumas deram certo e algumas quebraram, e nas duas situações aprendi algo que não estava na minha lista. Existe um limite, claro, do que os meus olhos alcançam, do que a minha lógica consegue mapear. E por muito tempo eu lutei contra esse limite, como se admiti-lo fosse o mesmo que fracassar. Mas o limite não é o problema é quando eu finjo que ele não existe. Quando eu ajo como se minha visão fosse completa, e me surpreendo quando a realidade é mais do que eu previsto. Aprendi a fazer perguntas diferentes, não só como eu faço isso acontecer, mas o que eu ainda não estou enxergando, e o que precisa de mim aqui, além do que eu sei fazer. Além do que eu vejo, existe um plano que não depende de eu entender cada passo. Além do que eu vejo, existe cuidado que opera nos detalhes que eu não teria nem lembrado. Eu solto o que não cabe na minha mão segurar, confio no que vê o que está além do meu alcance aqui. Além do que eu vejo, e é isso que me move, não o que está claro, mas o que eu escolho crer mesmo sem ver. Teve um momento específico que mudou a forma como eu penso, onde tudo que eu planejei simplesmente não aconteceu. E no meio da frustração de ver o plano desmontar, algo diferente do que eu esperava surgiu e resolveu. Não foi o que eu pedi, foi além do que eu pedi. Foi uma resposta que minha pergunta não tinha comportado. E eu percebi que minha limitação de visão às vezes é a proteção contra o que eu não estava preparado. Hoje eu planejo com seriedade, entrego com leveza, porque planejar é responsabilidade, entregar é sabedoria. Porque o que vê além de mim não
não está em conflito com o que eu faço, está completando o que eu faço com o que está fora da minha história. Além do que eu vejo, existe um plano que não depende de eu entender cada passo. Além do que eu vejo, existe cuidado que opera nos detalhes que eu não teria nem lembrado. Eu solto o que não cabe na minha mão segurar, confio no que vê o que está além do meu alcance aqui. Além do que eu vejo, é isso que me move, não o que está claro, mas o que eu escolho crer mesmo sem ver. Não é ingenuidade, é decisão informada de quem já tentou controlar tudo e viu os limites disso. A escolha de quem encontrou algo maior do que si mesmo e decidiu que faz mais sentido confiar do que resistir. Eu não tenho as respostas que eu gostaria de ter, mas tenho algo que as respostas não conseguem substituir. Tenho a certeza de uma presença que não abandona, está além do que eu vejo e ao mesmo tempo aqui. Além do que eu vejo, existe um plano que não depende de eu entender cada passo. Além do que eu vejo, existe cuidado que opera nos detalhes que eu não teria nem lembrado. Eu solto o que não cabe na minha mão segurar, confio no que vê o que está além do meu alcance aqui. Além do que eu vejo, além do que eu sinto, além do que eu vejo, e ainda assim eu creio. Além do que eu vejo, eu confio. Além do que eu vejo, eu sigo. Modo avião, finalmente. A tela abrir parece feliz, com a vida resolvida, enquanto eu conto as horas pra dar conta da minha vida. O peito aperta sem motivo, a falta na sala. A mente cria cenários que a realidade não fala. Eu tento meditar, mas o pensamento grita que eu tô ficando pra trás, que a minha meta é finita. Desliza a notificação, o silêncio invade o quarto. Não é sobre fugir do mundo, é sobre não ser escravo do algoritmo que cobra o que eu não posso oferecer. Respiro fundo, entendo, eu não preciso performar pra viver. O modo avião é o meu altar de agora. Quando o barulho cessa, a verdade vem de fora. Não é sobre estar offline, é sobre estar presente na paz que não depende de like ou de corrente. Na paz que não depende de like. Minha mãe ligou ontem, eu mandei áudio correndo. Ela perguntou, tá tudo bem? Eu respondi mentindo, dizendo que tava ótimo, que a carreira ia bem. Mas por dentro eu tava quebrado, sem saber de quem. Pedi ajuda, parecia fraqueza, sinal de derrota. Até que o corpo travou e a mente deu a volta. Entendi que a força não mora na produtividade, mas na coragem de parar e aceitar a minha humanidade. 4 segundos inspirando o ar, enche o pulmão. 4 segurando a calma, soltando a tensão. O mundo gira sem mim e isso é libertador. Eu sou amado pelo que sou, não pelo que faço, Senhor. O modo avião é o meu altar de agora. Quando o barulho cessa, a verdade vem de fora. Não é sobre estar offline, é sobre estar presente na paz que não depende de like ou de corrente. Na paz que não depende de like. O sol entra na fresta, o celular tá na gaveta. A mente tá mais leve, a alma tá completa. Amanhã eu volto, mas hoje eu escolhi ficar no silêncio que me ensina quem eu realmente sou.
subindo a ladeira, mochila pesada, mas a mente leve. Hoje ela vai. Letícia mora no extremo da zona sul. Pega 2 ônibus pra chegar na faculdade azul. Estuda psicologia, quem entende a mente humana, mas às vezes não entende a própria cama vazia de semana. O pai faleceu quando ela tinha 15. A mãe trabalha em casa de família desde que ela se conhece por gente. O dinheiro é contado, cada centavo tem destino, mas Letícia descobriu que pobre também pode ter ensino. No bandejão ela almoça com a galera do bloco, cada um com sua história, cada um com seu sufoco. O Pedro é motoboy, a Jéssica é vendedora, todos eles estudando enquanto a cidade dorme lá fora. E quando o cansaço aperta e a vista embaça, ela lembra da mãe passando roupa na praça. Deus não mora em catedral com vitral caro, Deus mora no esforço de quem não para. Quem é do bloco sabe que o corre é de verdade, que a gente não tem herança, mas tem dignidade. Cada página virada é um tijolo no futuro, cada noite mal dormida é um degrau no escuro. E quando alguém perguntar como é que a gente aguenta, a resposta não é verso, é a vida que sustenta. Deus tá na sala de aula vazia, tá no bandejão às 2, tá no ônibus lotado, tá em quem não recua. Sexta-feira à noite, prova de neurociência. Letícia já cansada, mas mantém a paciência. Abre o caderno, viu um bilhete, tamanho no meio. Filha, eu tô orgulhosa, vai dar certo te ver. Ela chorou baixinho pra ninguém notar, mas o choro era bom, era pra transbordar. Porque cada lágrima ali tinha nome e endereço, tinha o rosto da mãe, tinha o pai no começo. Depois da prova encontrou o bloco na cantina, dividiram um misto quente e riram da rotina. Pedro disse um dia a gente vai olhar pra trás e ver que era feliz mesmo quando não tinha paz. E Letícia entendeu que a vida não espera, que o diploma não é fim, é começo de outra era. Que a fé que ela tem não precisa de aplauso, ela acredita no processo, no passo, no prazo. Deus não falou com ela em língua estranha, visão. Falou no bilhete da mãe, falou na divisão. Do pão com o Pedro, do sonho com a Jéssica, falou na certeza de que estudar é profético. Quem é do bloco sabe que o corre é de verdade, que a gente não tem herança, mas tem dignidade. Cada página virada é um tijolo no futuro, cada noite mal dormida é um degrau no escuro. E quando alguém perguntar como é que a gente aguenta, a resposta não é verso, é a vida que sustenta. Deus tá na sala de aula vazia, tá no bandejão às 2, tá no ônibus lotado, tá em quem não recua. Subindo a ladeira, mochila pesada, mas a mente leve. Hoje ela vai. O bloco vai junto, o bloco sempre vai. São Paulo não dorme, e às 3 da manhã eu entendo o que isso significa. Do lado de dentro, eu moro numa cidade com milhões de pessoas, e solidão aqui tem um endereço específico. Você pode passar o dia inteiro rodeado, chegar em casa sem ter sido de fato visto por ninguém. Existe um ritmo da cidade grande que você absorve antes de perceber que tá sendo absorvido por ele. Velocidade como padrão, produtividade como identidade, e o silêncio começa a parecer algo errado, algo a corrigir. Eu passei anos operando nesse ritmo, achando que estar em movimento era o mesmo que tá bem.
Até que o movimento parou por uma razão que eu não escolhi. E eu precisei descobrir o que existia quando o barulho saía. E o que existia quando o barulho saía? Era uma pergunta que eu tinha adiado por tempo demais. Sobre quem eu era além do que eu produzia. E o que me movia além de chegar no próximo lugar. A cidade que não dorme me ensinou a descansar. Não por ela, mas contra ela. Como resistência consciente. Aprendi que parar não é perder o ritmo, é recusar que o ritmo da cidade defina o ritmo de quem eu sou. Eu conheço o som do metrô às 6 da manhã, o cheiro do café no boteco da esquina antes do expediente. A sensação de andar no contramão do fluxo na calçada, quando todo mundo vai pra um lado e você vai pro outro. Essa cidade me formou de formas que eu ainda estou descobrindo. Me ensinou resiliência de um jeito que lugar tranquilo não ensina. Me colocou perto de pessoas que eu nunca teria encontrado. Me mostrou que humanidade existe em formas que eu não esperava encontrar aqui. Mas também me ensinou a precisar de algo que a cidade não oferece. Uma quietude que não é ausência de barulho, é presença de outra coisa que aprendi a buscar no meio do concreto. Porque esperar sair da cidade pra encontrar seria esperar tempo demais. A cidade que não dorme me ensinou a descansar. Não por ela, mas contra ela. Como resistência consciente. Aprendi que parar não é perder o ritmo, é recusar que o ritmo da cidade defina o ritmo de quem eu sou. Pra quem mora onde o sinal é forte, mas a conexão é rara. Pra quem está cercado e ainda assim longe. Pra quem aprendeu a navegar a cidade por fora, mas ainda está aprendendo a navegar o que fica por dentro. A solidão urbana é real e ela não tem solução fácil. Mas existe uma presença que não depende de endereço pra funcionar. Que encontrei num apartamento pequeno numa cidade enorme. E que foi mais real do que qualquer coisa que a cidade tinha pra me oferecer. A cidade que não dorme me ensinou a descansar. Me ensinou que velocidade e profundidade não coexistem naturalmente. Me ensinou que o que eu precisava nunca estava no próximo lugar. Estava aqui, estava agora, estava em mim, esperando eu parar de correr. A cidade ainda não dorme, eu aprendi a dormir mesmo assim. Não porque o barulho parou, porque eu encontrei algo mais quieto por dentro. Silêncio, café, a cidade ainda dorme, mas tem gente que levanta antes do sol nascer. 5:12 da manhã, o despertador gritou. Mochila nas costas, uniforme que já dispôs. 1000 ônibus lotado, janela embaçada. Responde com uma flash, mas o almoço vai ter que render. No fone um beat lento, meus pensamentos vão longe. Enquanto o cobrador me olha, o motorista não responde. Eu poderia reclamar, poderia me revoltar, mas aprendi que certas coisas não adianta apressar. Tem dias que o cansaço senta do meu lado, me pergunta até quando
Enquanto o mundo gira eu continuo em pé. Não é força minha, é algo que vem da fé. Não preciso ver pra crer que existe um propósito. Cada passo dado escreve o que ainda sou. E quando a noite chega e ninguém me vê, tem uma luz acesa que não deixa eu me perder. Não tá no holofote, não faz barulho não. Tá no silêncio de quem sabe sua direção. 15 minutos de atraso, o chefe nem me olhou. Engoli o orgulho junto com o pão que sobrou. Meu colega me contou que o filho dele adoeceu. Disse tá complicado, mas não se desfez nem gemeu. Me lembrei do meu pai chegando tarde, mas chegando com a sola do sapato gasta, mas ainda caminho. Nunca prometeu estrelas, nunca que era fácil, mas mostrou que ser honesto vale mais que qualquer paco. O almoço no refeitório, conversas com meu elo de Deus enquanto dividia o pão. Não por ser tão decorada, mas convida ali na mesa. Aprendi que testemunho às vezes é só firmeza. E quando a noite cai sobre a Paulista acesa e cada um carrega o peso da sua certeza, eu olho os prédios, penso em quem tá neles. Cada janela uma história, cada história é um pedido. A minha fé não grita, ela sussurra baixinho, me lembrando que eu sou mais que meu sozinho. Não é sobre chegar primeiro, é sobre quem me tornei. É saber que fui sincero com aquilo que plantei. Enquanto o mundo gira eu continuo em pé. Não é força minha, é algo que vem da fé. Não preciso ver pra crer que existe um propósito. Cada passo dado escreve o que ainda sou. E quando a noite chega e ninguém me vê, tem uma luz acesa que não deixa eu me perder. Não tá no holofote, não faz barulho não. Tá no silêncio de quem sabe sua direção. 5:12 da manhã, o despertador gritou de novo. Eu passava 4 horas por dia na tela buscando. Scroll infinito às 2 da manhã, procurando algo que eu nem sabia. Fui entrando sem parar, sem filtro, sem destino e saindo sem deixar nada que durou. Durou até o dia seguinte. Deus no celular soa, é estranho até você entender que ele não está preso a tempo pra aparecer. Eu encontrei no meio do scroll algo que não scroll, uma presença que ficou quando o feed passou. Tudo acabou. Quando o feed passou. Vai responder. Deus no celular soa, é estranho até você entender que ele não está preso a nenhum pra aparecer. Eu encontrei no meio do scroll algo que não scroll, uma presença que ficou quando o feed passou. Tudo acabou. Pra geração que cresceu com WhatsApp, com primeira resposta que aprendeu a processar emoção em post de 15 segundos, que sabe mais sobre a vida de estranhos do que sobre si mesma, que está online 24 horas e ainda assim se sente desconectada. Você não precisa desaparecer pra encontrar o que é real, você só precisa saber o que você está de fato procurando. E quando você souber, vai reconhecer quando encontrar, porque o que é real não se parece com mais conteúdo, se parece com chegada.
Deus no celular soa. Estranho até você entender que ele não está preso a nenhum cu pra aparecer. Eu encontrei no meio do scroll algo que não scrollava, uma presença que ficou quando o feed passou. Tudo acabou. Que ficou vai entender quando encontrar. Se você me conheceu antes, você sabe que o que eu sou hoje não tem outra explicação. Eu tenho fotos de uma versão de mim que eu olho e reconheço, mas não me identifico mais. Não foi academia, não foi terapeuta, não foi livro, embora tudo isso tenha entrado depois. No processo foi algo que aconteceu antes de qualquer ferramenta, uma virada que antecedeu qualquer método, que reorganizou a forma como eu processo tudo e fez cada escolha seguinte parecer diferente por dentro. Eu sei que isso soa abstrato pra quem não viveu, por isso eu não fico tentando convencer ninguém. Nem coloque no meu profilo, deixar que me torne falar por mim, porque testemunho concreto alcança o que o discurso não consegue. Então eu não acordo perfeito todo dia, eu ainda processo, eu ainda aprendo, mas tem uma direção que não mudou desde aquele dia. Quem me conhece de perto sabe exatamente o que eu quero dizer. Eu não sou o mesmo, e todo mundo que me conhece viu. Não foi da noite pro dia, mas foi real, mas aconteceu em mim. Você pode chamar do que quiser, eu sei o que foi. Eu não sou o mesmo, isso é a coisa mais verdadeira que eu já disse aqui. Tem uma curiosidade legítima de quem observa de fora, que quer entender o que produziu essa diferença. E eu gosto dessa curiosidade porque ela me dá espaço pra falar de algo que eu não ia conseguir. Não de quando a que hoje conversa de daquele tempo, que quando a vida de forma visível. As pessoas querem saber o que aconteceu de verdade, é aí que eu posso ser honesto. Tudo que me alcançou no momento em que eu não estava necessariamente buscando ser alcançado. Eu não vim com tudo resolvido, vim com tudo aberto. E o que entrou quando eu estava aberto mudou o que estava fechado. E hoje eu carrego isso não como doutrina pra empurrá-las como experiência. É o que me faz ser quem eu sou quando eu acordo. Eu não sou o mesmo, e todo mundo que me conhece viu. Não foi da noite pro dia, mas foi real. Aconteceu em mim, você pode chamar do que quiser. Eu sei o que foi. Eu não sou o mesmo, isso é a coisa mais verdadeira que eu já disse aqui. Tem gente ouvindo isso que está no meio de uma mudança, que sente que algo está diferente, mas não sabe nome ainda, que percebe que as antigas respostas não estão mais ouvindo, e que o que está vindo no lugar disso ainda não tem forma definida. Fica com isso, não força uma conclusão antes do tempo. Às vezes a transformação precisa de espaço pra se tornar clara. É o que está acontecendo agora. Vai fazer sentido quando você olhar pra trás daqui. Eu não sou o mesmo, e todo mundo que me conhece viu. Não foi da noite pro dia, mas foi real. Aconteceu em mim, você pode chamar do que quiser. Eu sei o que foi. Eu não sou o mesmo, eu nunca mais vou ser o mesmo de antes. Não tem como voltar.
Eu voltei, não da forma que eu imaginei que voltaria, mas voltei. Eu saí achando que sabia o que estava fazendo, que a liberdade que eu buscava estava em outro lugar, que as respostas pra tudo que eu sentia por dentro estavam do lado de fora de onde eu tinha crescido. Encontrei o que eu procurava por um tempo, a sensação de não ter que responder pra ninguém. Mas existe uma versão de liberdade que parece real, até você olhar pro que ela te custou e pra quem você se tornou. Não foi uma queda dramática, nem um momento épico, foi um processo lento de me tornar alguém que eu não reconhecia. E chegou um dia que eu olhei no espelho e a pessoa que olhou de volta me pareceu mais estranha. Eu pensei em tudo que eu teria que admitir, tudo que eu teria que encarar se voltasse, mas o peso de ficar era maior que o peso de ir. Então eu comecei o caminho de volta. Antes de estar pronto, eu voltei com tudo que eu devia ter largado antes, com as marcas do que eu escolhi, do que aconteceu. Mas o que eu encontrei quando cheguei não foi julgamento, foi um amor que já estava me esperando antes de eu aparecer. Eu preparei um discurso no caminho de volta, ensaiei como pedir, como explicar, como justificar. Mas quando eu abri a boca pra começar o discurso, já tinha um abraço acontecendo antes de eu conseguir falar. Isso me desarmou de uma forma que eu não esperava, porque eu vim preparado pra negociação, e o que recebi foi algo que não cabe em negociação. Foi gratuito e foi completo e foi sem condição. Eu ainda carrego as cicatrizes do que eu vivi lá fora. Elas não desapareceram porque eu voltei, mas hoje elas contam uma história diferente. Contam que eu saí, que eu aprendi, que eu voltei e que fui recebido. Eu voltei com tudo que eu devia ter largado antes, com as marcas do que eu escolhi, do que aconteceu. Mas o que eu encontrei quando cheguei não foi julgamento, foi um amor que já estava me esperando antes de eu aparecer. Tem gente ouvindo isso que saiu e nunca voltou, não por falta de vontade, mas por excesso de vergonha, que acredita que o que fez criou uma distância permanente, que o tamanho do erro é maior que o tamanho do que pode receber. Eu não vou romantizar o que eu vivi lá fora, custou caro, custou tempo, custou quem eu era, mas vou dizer com toda honestidade que tenho, que o que eu encontrei quando voltei valeu mais do que tudo que eu fui buscar. Eu voltei com tudo que eu devia ter largado antes, com as marcas do que eu escolhi, do que aconteceu. Mas o que eu encontrei quando cheguei não foi julgamento, foi um amor que já estava me esperando antes de eu aparecer. Eu voltei, e ele já estava na janela. Eu ainda estava longe, ele já tinha me visto. Mais um dia, a catraca girou, a catraca girou. O ônibus balança na avenida, 11 da noite, a mochila pesa, a mente tá exaurida. O vidro embaçado desenha a cidade lá fora, prédios iluminados, gente que essa hora tá brindando em restaurantes enquanto eu faço o cálculo
de quanto sobra do vale pra comprar o próximo capítulo. O fone de ouvido toca, mas o som não entra direito. A minha cabeça processa o erro do meu último projeto. O cobrador me olha, já sabe o meu itinerário. A gente compartilha o silêncio desse cenário. Eu encosto a testa no vidro, frio me mantém acordado. Cansaço é o pedágio de quem não tá parado. A janela embaçada desenha o meu amanhã. Eu não espero o destino, eu seguro o meu próprio timão. A passagem é de ida, mas o legado é de volta. Eu troco meu sono pra ver a minha história resolvida. Yeah, pra ver a minha história resolvida. Yeah. O ponto da faculdade, a descida na ladeira íngreme. A galera tá na festa, mas eu tenho um prazo que me oprime. A biblioteca fecha, mas a minha mente não desliga. Eu leio as mesmas páginas até a ideia fazer liga. Não é sobre ser o melhor, é sobre não trair a minha base. Minha velha fez faxina pra eu não ter que fazer essa fase. Eu olho pro céu cinza, a poluição esconde as estrelas, mas eu sei que elas estão lá, mesmo quando eu não posso vê-las. Tem hora que a dúvida senta do meu lado no banco. Diz que o esforço é em vão, que o meu suor é em branco. Mas eu sinto a caneta no bolso, peso do meu caderno. E sei que a tinta que eu gasto tá escrevendo o meu governo. A janela embaçada desenha o meu amanhã. Eu não espero o destino, eu seguro o meu próprio timão. A passagem é de ida, mas o legado é de volta. Eu troco meu sono pra ver a minha história resolvida. Yeah, pra ver a minha história resolvida. Ônibus para o ponto final. A rua tá vazia, a chave num portão, o silêncio da minha própria via. A mochila no sofá, o caderno aberto na mesa. Amanhã o sol nasce e eu recomeço a minha empresa. Eu não chego com resposta, eu chego com o que eu tenho, que não é muito, mas é real. Eu construí paredes que pareciam proteção, mas eram só formas de não ser encontrado. Aprendi a funcionar no automático, chamei isso de amadurecimento por um bom tempo. Tinha performance onde devia ter presença, tinha explicação onde devia ter entrega. Mas explicar tudo é uma forma sutil de controle. Controle é o oposto de confiar de verdade. Eu sabia o vocabulário correto, sabia quando aplicar e quando guardar. Mas existe uma diferença enorme entre conhecer sobre algo e deixar que esse algo te alcance de verdade. Mesmo com tudo isso, mesmo com cada muro que eu construí, algo continuou me procurando e não desistiu quando eu fingi que não estava aqui. Mesmo assim tu vieste, mesmo quando eu estava fechado por dentro. Mesmo assim tu ficaste, quando eu tinha certeza que ia ficar sozinho. Não foi o que eu mereci, eu sei disso. Foi além de qualquer coisa que eu poderia pedir. Mesmo assim, esse mesmo assim é o que me faz conseguir seguir. Tem uma teologia fácil que responde tudo, que tem versículo pra cada dor. Mas existe uma fé mais difícil e mais honesta, que senta com a pergunta antes de correr pro versículo melhor. Eu passei por uma estação que não fazia sentido, onde as respostas que eu tinha não alcançavam o que eu senti. E foi exatamente ali, no meio do sem sentido, que eu encontrei algo que não precisava de sentido pra existir. Não foi revelação, não foi euforia, foi uma presença quieta que não foi embora. Foi a certeza de que eu não tava sozinho, mesmo quando tudo dentro de mim dizia que eu estava naquela
Mesmo assim tu vieste, mesmo quando eu estava fechado por dentro. Mesmo assim tu ficaste, quando eu tinha certeza que ia ficar sozinho. Não foi o que eu mereci, eu sei disso. Foi além de qualquer coisa que eu poderia pedir. Mesmo assim, esse mesmo assim é o que me faz conseguir seguir. Eu não tenho tudo resolvido, eu não chego aqui com o testemunho arrumado. Eu chego com o que aconteceu de verdade, com o que ainda dói e com o que já foi restaurado. E talvez seja exatamente isso que alguém que está ouvindo agora precisa ouvir. Que você não precisa estar inteiro pra ser alcançado, que o mesmo assim também existe pra você, onde você está aqui. Mesmo assim tu vieste, mesmo quando eu estava fechado por dentro. Mesmo assim tu ficaste, quando eu tinha certeza que ia ficar sozinho. Não foi o que eu mereci, eu sei disso. Foi além de qualquer coisa que eu poderia pedir. Mesmo assim, esse mesmo assim é o que me faz, é o que me faz pelo mesmo assim, mesmo assim. Mesmo assim. A mesa é pequena, mas cabe todo mundo. O arroz tá no ponto, o feijão é de ontem. A carne é pouca, mas o sorriso é de monte. A luz piscou 2 vezes, a geladeira zumbiu, mas a conversa fluiu e ninguém reclamou do que sumiu. Meu pai contou piada velha, minha mãe riu alto. O moleque imitou o avô e o momento foi exato. Não tem luxo na mesa, nem vinho caro na taça, mas a gratidão transborda e ocupa todo espaço. O vizinho perguntou como a gente aguenta assim, com tão pouco no bolso, tanto riso no fim. Eu respondi que a conta não fecha no papel, mas a paz que a gente tem não se compra, é fiel. Mesmo com pouco, a mesa tá cheia de graça. A alegria não depende do que a gente caça, é no simples que o sagrado se faz presente, na partilha do pão, no amor da gente, no amor da gente, Lembro do mês passado, quando a conta apertou, a venda caiu pela metade, o medo bateu e ficou. Mas a gente sentou junto, fez o cálculo real, cortou o supérfluo, manteve o essencial. Não foi milagre mágico, foi união de verdade, cada um dando o seu pouco, construindo estabilidade. Hoje o boleto tá pago, o armário tem o básico e a lição ficou gravada, o suficiente é prático. Tem gente que espera muito pra começar a agradecer, mas a gratidão é semente que faz a vida florescer. Antes da colheita, antes do aumento chegar, é no agora escasso que a fé aprende a confiar. Mesmo com pouco, a mesa tá cheia de graça. A alegria não depende do que a gente gasta, é no simples que o sagrado se faz presente, na partilha do pão, no amor da gente. No amor da gente.
desenvolvimento pessoal. Tentei os sistemas, os hábitos, as rotinas, mas tinha planilha de metas. Tinha ritual e funciona de verdade. De verdade, até o ponto que só eu alcança. O que a minha não cansava, e isso libertou mais do que qualquer técnica, porque tirou de mim o peso de me salvar. Eu posso ser responsável, sem ser o único responsável, e essa diferença mudou a forma como eu relaciono comigo. Minha melhor versão não fui eu tentando, mas foi eu aprendendo. Quando parar de forçar e confiar, melhor versão veio de fora do que eu sei, do que entrou quando eu abri mão do controle que eu achei que eu tinha em mim. Isso não é desculpa pra não trabalhar, porque o trabalho ainda é meu, a disciplina ainda é minha, mas existe uma diferença entre construir com ajuda e tentar carregar sozinho o que foi feito pra ser dividido. Eu erro menos quando paro de fingir que não preciso de correção. Eu acerto mais e admito que ainda não sei, e a ironia de estar no controle é que as coisas que eu mais queria começaram lá quando eu larguei o leme. Hoje eu apareço com o que tenho, sem ficar refém de quanto eu consigo produzir, porque o que vier vai ser o suficiente, e o que não vier talvez não fosse pra mim chegar a esse destino. Minha melhor versão não fui eu tentando, mas foi eu aprendendo. Quando parar de forçar e confiar, melhor versão veio de fora do que eu sei, do que entrou quando eu abri mão do controle que eu achei que eu tinha em mim. A cultura diz que você é o seu maior projeto, que o esforço certo e a mentalidade certa resolvem tudo, e tem verdade nisso, mas tem um teto nisso também, que todo mundo que já tentou com tudo sabe que existe. Eu não me tornei menos ambicioso quando entende isso. Eu me tornei mais direcionado e menos ansioso, porque quando você não carrega o peso de ser a sua própria fonte, você fica livre pra ser exatamente o que você é, sem mais e sem menos. Minha melhor versão não fui eu tentando, mas foi eu aprendendo. Quando parar de forçar e confiar, melhor versão veio de fora do que eu sei, do que entrou quando eu abri mão do controle que eu achei que eu tinha em mim. Eu já me preparei pra explicar, já preparei o argumento, depois parei e decidi que não precisava. Teve uma época que eu minimizava o que eu acreditava, em certos ambientes, com certas pessoas, em certos assuntos. Não por desonestidade, por sobrevivência social, por não querer ser o que a conversa precisaria pausar pra processar. Mas existe um custo de longo prazo pra isso, que vai corroendo algo por dentro que leva tempo pra nomear. É a sensação de não estar completamente presente em nenhum lugar, porque você está sempre administrando o que mostra. Eu parei de fazer essa administração, não de forma agressiva, de forma honesta e firme. Decidi que quem eu sou em privado, quem eu vou ser em público, sem ajustar o volume conforme a sala. E o que eu esperava que fosse custar acabou custando menos do que o que eu estava pagando antes, porque a autenticidade tem um retorno que a performance mais cuidadosa nunca vai conseguir oferecer. Não me arrependo de nenhuma vez que eu escolhi ser honesto sobre isso. Não me arrependo das conversas difíceis que vieram depois. Não me arrependo de ter perdido espaços que exigiam que eu fosse menos. Não me arrependo e não vou começar agora. Eu conheço os argumentos contrários, eu os ouvi todos. Alguns me fizeram pensar, alguns me fizeram crescer, nenhum me fez querer ser outra pessoa, porque o que eu encontrei é mais sólido do que qualquer contra-argumento. Existe uma geração que acredita em silêncio, por medo do que vem quando a crença fica visível. E eu entendo esse medo, porque eu também o tive, mas eu também sei o que custa quando você não enfrenta. Hoje eu não imponho o que eu acredito em ninguém, mas também não escondo, porque
espaço que eu decidi ocupar, independente do que vier. Não me arrependo de nenhuma vez que eu escolhi ser honesto sobre isso. Não me arrependo das conversas difíceis que vieram depois. Não me arrependo de ter perdido espaços que exigiam que eu fosse menos. Não me arrependo e não vou começar agora. Pra quem tá escondendo que acredita por cansaço de explicar, pra quem já cedeu tanto que não sabe mais onde está a linha. Você não precisa fazer um anúncio, não precisa de um discurso, só precisa parar de se desculpar por ser quem você é de verdade. E a coragem de ser autêntico numa cultura que recompensa a performance é uma das coisas mais raras e mais necessárias que existem agora. E quando você vive dessa forma, algo muda ao redor, porque pessoas autênticas criam espaço pra outras pessoas serem autênticas também. Que eu fosse menos. Não me arrependo, nunca mais vou me arrepender disso. Não me arrependo, simples assim. Não me arrependo. Não me arrependo. A melhor coisa que eu já vivi, ninguém filmou. E foi exatamente por isso que foi tão real. Eu percebi que estava vivendo em duas camadas. A que acontecia, a que eu mostrava acontecendo. E as duas foram ficando tão diferentes que eu parei de saber qual das duas era de verdade. Eu montava a legenda antes de terminar o momento, escolhi o ângulo antes de escolher a experiência. E no final do dia eu tinha conteúdo suficiente, mas não tinha certeza se tinha realmente vivido o que eu postei. Existe uma fadiga que vem de viver pra audiência, mesmo quando a audiência é só você imaginando o que os outros vão achar. É um cansaço diferente do físico, mais profundo, de ser seu próprio diretor de imagem, tempo integral sem descanso. E o pior não era a energia que isso consumia, era o quando eu estava me tornando estranho pra mim mesmo. Porque quando você sempre representa, chega um momento que você não sabe mais o que tá embaixo da representação. Não tem like pro que eu vivo no silêncio, não tem história pro que acontece quando ninguém está vendo. Não tem filtro pra autenticidade de verdade. E foi exatamente aí que eu encontrei o que eu estava procurando em todo posto. Eu parei de postar por um tempo pra ver o que acontecia com a minha percepção do que estava vivendo sem a camada do registro. O que eu descobri é que as coisas voltaram a ter textura própria, em vez de ser matéria-prima pra narrativa que eu ia construir depois. O café voltou a ser café, a conversa voltou a ser conversa, a oração voltou a ser oração em vez de citação futura. E eu me tornei presente no que estava acontecendo, em vez de estar meio lá e meio pensando em como transformar isso em algo. Não larguei as redes, não defendo que ninguém largue, mas aprendi a entrar nelas como ferramenta e não como espelho. Porque a versão de mim que mais importa é a que existe quando não tem câmera, quando não tem plateia, quando não tem like. Pro que eu vivo no silêncio, não tem story pro que acontece quando ninguém está vendo. Não tem filtro pra autenticidade de verdade. E foi exatamente aí que eu encontrei o que eu estava procurando em todo posto. Pra quem tá exausto de se gerenciar online, que perdeu o fio entre o que sente e o que mostra, que abre o aplicativo por hábito mais do que por vontade, fecha sem saber bem o que foi buscar ou que encontrou. Você pode parar agora, não precisa de posto pra validar o que está vivendo. O que é real não precisa de alcance pra continuar sendo real. E o que você é quando não está sendo visto é a sua versão mais verdadeira. Não tem like no que eu vivo no silêncio, não tem
que acontece quando ninguém tá vendo. Não tem filtro pra autenticidade de verdade. E o que não tem like foi o que mais me transformou. A melhor coisa que eu já vivi, ninguém filmou. E ainda a melhor coisa que eu já vivi. Mais uma noite, o prédio dorme, mas eu não. O brilho do mármore reflete o meu rosto cansado. O cheiro de água sanitária, o perfume do meu legado. São 3 da manhã, o ar-condicionado no talo. Eu tiro o pó das mesas de quem ganha o meu salário. O celular no bolso vibra, foto da minha menina dormindo no sofá, esperando a mãe que domina a arte de ser invisível. Nos corredores de vidro, varrendo os problemas que os outros deixaram caídos. O elevador desce pro subsolo, eu troco o calçado. A dor na canela é o recibo do que foi gasto. O porteiro você já me chama pelo primeiro nome, mas ele não sabe a força que esse crachá esconde. Eles veem o uniforme, mas não veem o alicerce. Cada metro que eu varro é o futuro que se tece. Não tem mágica no balde, tem amor na água fria. Eu lavo o chão dos outros pra construir a minha via. Pra construir a minha via. O executivo chega cedo, nem desvia o olhar. Passa por mim com pressa sem nem me cumprimentar. Mas eu mantenho a postura, não preciso me curvar. A minha dignidade não mora no andar de cima, eu sei honrar. Pego o ônibus das 5, banco, fio da janela. A cidade acordando, pintando a minha aquarela. Eu não peço aplauso, nem tapete, nem holofote. Meu palco é a garantia de que ela tem um bom mote. Tem gente que acha que a vida me tratou mal, mas não sabe o orgulho de um amor maternal, que transforma o suor em mensalidade escolar. Quem vê a faxina não vê a rainha governar. Eles veem o uniforme, mas não veem o alicerce. Cada metro que eu varro é um futuro que se tece. Não tem mágica no balde, tem amor na água fria. Eu lavo o chão dos outros pra construir a minha via. Pra construir a minha via. A chave na porta, o sol já tá na sala. Ela acorda, me abraça e a minha dor se cala. Tiro o crachá do pescoço, deixo em cima da mesa. Amanhã tem mais, mas hoje eu sou a sua fortaleza. Existe uma prática antiga de caminhar em direção ao que você ainda não pode tocar, mas consegue ver, não é ilusão. É uma forma de movimento que só faz sentido pra quem decidiu acreditar antes de receber. Eu tenho imagens de coisas que ainda não aconteceram, que eu carrego com cuidado, porque sei o quanto custa. Eu não divido com todo mundo, porque nem todo mundo consegue segurar o peso de um. Segura o peso de um sonho que ainda não tem forma. Aprendi que visão sem ação é só sentimento, mas ação sem visão é só ocupação. E a combinação dos dois é o que me move todo dia. É o que eu vejo de longe, mas ainda não posso tocar. Cada passo que eu dou hoje está reduzindo-se, porque eu vejo lá na frente nem todo passo é de progresso quando você está no meu. Mas cada um deles está construindo o caminho que vai aparecer depois. O que eu vejo de longe, bem longe, longe, me faz acordar com pronto antes de a motivação aparecer. O que eu vejo de longe,
depende do que eu consigo enxergar agora. Tem uma diferença entre otimismo e esperança. Otimismo espera que as coisas melhorem, naturalmente caminha em direção ao que não existe, com a convicção de que o que foi prometido vai se tornar real. Eu não ignoro o que está difícil agora. Pra poder ter esperança eu vejo o que está difícil. Eu escolho também ver o que está vindo, porque as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E a segunda não apaga a primeira, ela habita o mesmo espaço. Hoje eu invisto no que ainda não tem retorno visível, plano que ainda não tem colheita cá no calendário. Não porque sou ingênuo, porque já vi o que acontece quando você continua fiel ao que você acredita. Por tempo sofri que eu vejo de longe, me morde, me faz acordar com tudo antes de a motivação aparecer. O que eu vejo de longe é mais real do que o que parece distante, porque o que foi prometido não depende que eu consigo. O que foi prometido não depende, eu consigo enxergar agora. Modulação, metade produz completamente. Futuro que eu carrego como mente, futuro que eu carrego como visão. Não é garantia de que vai acontecer do jeito que eu imagino, é uma bússola, não um mapa que me mantém orientado. Mesmo quando o terreno muda, existe uma liberdade enorme em confiar que o destino final está em nós, capazes que as minhas, que o meu papel é caminhar com fidelidade, que o resultado vai refletir o que foi construído, não o que foi forçado. O que eu vejo de longe, me morde. O que eu vejo de longe, me morde com uma clareza que não depende das circunstâncias de agora. O que eu vejo de longe já está acontecendo por dentro, e um dia o que está dentro vai aparecer pra todo mundo do lado de fora. O que foi prometido vai se cumprir no tempo certo, da forma certa, com o que foi construído. E quando acontecer eu vou lembrar desse momento, quando eu escolhi caminhar em direção ao que eu via de longe, sem garantia. O que eu vejo de longe, eu fiz a pergunta certa e o silêncio respondeu. Eu tive que decidir o que fazer com isso. Eu orei por uma coisa específica, com a fé mais honesta que eu tinha naquele momento. A resposta não veio no prazo que eu esperava, e eu fiquei sentado com isso por muito tempo. Eu conheço a teologia que explica o silêncio, conheço os argumentos, li os livros, ouvi os sermões, mas existe uma diferença entre saber sobre algo e atravessar esse algo enquanto o relógio continua girando. Eu não vou fingir que foi fácil esperar, nem que a dúvida não bateu a porta algumas vezes. Ela bateu, eu abri, olhei nos olhos, escolhi não deixar que ela ficasse, mas não fingi que não veio. E foi no meio do silêncio mais longo que eu percebi que não estava sozinho nele, que presença não precisa de volume pra existir, e que às vezes o silêncio de Deus é a forma mais próxima de Ele. O silêncio de Deus não é abandono, é uma linguagem que eu ainda estou aprendendo a ouvir. Ele esteve aqui o tempo todo que eu achei que não, e quando eu entendi isso, mudou tudo em mim. Hoje quando a resposta demora, eu não interpreto mais como ausência. Aprendi que existe um trabalho acontecendo antes de qualquer coisa se tornar evidência. Não foi um processo bonito nem linear, teve retrocesso, teve noite longa, teve questionamento, mas cada vez que eu escolhi confiar sem garantia, algo em mim foi ficando mais
sólido por dentro. Olho pra trás e vejo que não vi na hora, as mãos que estavam presentes quando jurei que não havia nenhuma. E hoje o silêncio não me assusta mais da mesma forma, porque eu sei o que vive dentro dele, eu sei o que ele guarda. O silêncio de Deus não é abandono, é uma linguagem que eu ainda estou aprendendo a ouvir. Ele esteve aqui o tempo todo que eu achei que não, e quando eu entendi isso, mudou tudo em mim. Eu não cheguei a uma conclusão fácil, não encontrei uma fórmula que elimina a tensão, mas encontrei algo mais importante que uma fórmula. Encontrei confiança que sobrevive, mesmo sem explicação. Se você está num silêncio agora que parece maior do que você consegue habitar, eu não vou te dizer que vai durar pouco, mas vou te dizer que você não está sozinho dentro dele, de verdade. O silêncio de Deus não é abandono, uma linguagem que eu ainda estou aprendendo a ouvir. Ele esteve aqui o tempo todo que eu achei que não, e quando eu entendi isso, tudo mudou. O silêncio não estava vazio, nunca esteve. Eu carrego isso há tempo demais, hoje eu largo. Eu fingi que tava bem por tanto tempo que quase acreditei na minha própria versão. Construí uma narrativa que soava coerente, apresentei ela como se fosse confissão. Mas confissão de verdade custa mais do que isso. Ela exige que você pare de editar antes de falar, que você entregue numa versão que fica bem, mas o que de fato você tem carregado sem poder respirar. Eu carregava a culpa que já tinha sido resolvida, mas eu não conseguia aceitar que era de graça, como se eu precisasse pagar alguma coisa ainda antes de ter o direito de ocupar esse espaço. É surreal, não é o que os outros veem, é o que você carrega quando ninguém tá olhando. É o que aparece às 3 da manhã, quando o silêncio para de cooperar e começa a falar. É surreal, eu sei o que é carregar o que não tem nome, mas não para de pesar. É surreal, eu trouxe tudo aqui porque eu não consigo mais fingir que consigo sozinho. Não consigo, não é fraqueza admitir que você precisa da coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Encontrou um lugar pra pousar, esse lugar foi o único que não me pediu pra ser mais do que eu era. Tem um tipo de força que na verdade é exaustão, que parece garra, mas é só medo de parar. Porque parar significa sentir o que está acumulado, e sentir parece mais arriscado do que continuar a correr sem ar. Eu fui esse tipo de forte por anos, o tipo que não pede ajuda porque aprendeu que ajuda tem preço, o tipo que resolve porque se não resolver vai confirmar o que a voz lá dentro sempre disse que ele era desde o começo. Mas existe um cansaço que é o ponto de virada, onde você não tem mais energia pra manter a fachada de pé. E foi exatamente nesse ponto de colapso que eu encontrei algo que estava esperando que eu chegasse até ele. Eu sei o que é carregar o que não tem nome, mas não para de pesar. Eu trouxe tudo aqui porque eu não consigo mais fingir que consigo sozinho. Não consigo, não é fraqueza admitir que você precisa, é a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Encontrou um lugar pra
pra ser mais do que eu era. Se você está carregando algo que ninguém sabe, que você aprendeu a esconder tão bem que quase esqueceu que está lá, eu não vou te dizer que vai ser fácil largar, mas vou te dizer que existe um lugar que aguenta o peso que você está carregando. Você não foi feito pra suportar tudo sozinho. Isso não é o que força significa de verdade. Força é saber quando depositar o que é grande demais pra você e confiar que quem recebe é capaz de sustentar com segurança. Peso real. Eu sei o que é carregar o que não tem nome, mas não para de pesar. Peso real. Eu trouxe tudo aqui porque eu não consigo mais fingir que consigo sozinho. Não consigo. Não é fraqueza admitir que você precisa. É a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Encontrou um lugar pra pousar. Esse lugar foi o único que não me pediu pra ser mais do que eu era. Eu larguei, e foi a decisão mais difícil e a mais certa. Meu avô dizia: planta que um dia dá, mas eu não entendi até ter que plantar. 30 anos casado, 2 filhos na escola particular. Não é riqueza, é escolha o que a gente deixa de gastar. Renuncia o fim de semana, o churrasco com os amigos, pra construir algo que dure mais do que suspiros. Meu sogro perguntou por que eu trabalho tanto assim. Disse que dinheiro não é tudo, eu sei, mas resolve o fim do mês quando a conta aperta e a feira não fecha. Aprendi que dignidade às vezes mora na mesa. Acordo antes do sol, volto depois da lua. Minha esposa me espera, o cansaço flutua, mas ela entende o plantio. Ela também tá na lida, construindo um casamento enquanto a vida convida ao erro. Tem noites que a cama é só um lugar pra deitar, e o corpo não desliga, a mente quer negociar com Deus, com o tempo, com o que ainda não veio. Calma, eu ouço baixinho, você tá no meio. Eu tô plantando o que meus filhos vão colher. Não é pressa, é constância, é saber o que fazer quando ninguém aplaude, quando o mundo não entende, quando o certo custa caro e o errado é tão conveniente. Deus não me deu atalho, me deu terra e me deu mão, e a certeza silenciosa de que toda plantação um dia rompe o chão, mesmo que ninguém veja, e a sombra que eu plantei vira descanso pra quem chega. Lembrei do meu pai chegando com a camisa suja de graxa. Nunca faltou comida, nunca me deixou sem fala. Me ensinou que o trabalho não é castigo, é altar, onde a gente se oferece sem ninguém nos obrigar. Agora sou eu que chego em casa e meu filho me espera com um desenho na mão e uma pergunta sincera: pai, por que você some? Meu coração deu um nó. Filho, porque eu te amo, e o amor às vezes dói. Não é sobre ausência, é sobre construir um futuro onde ele não precisa escolher entre o estudo e o escuro. Eu não herdei herança, mas herdei o que vale mais, a honra de quem trabalha e não se rende aos desiguais. E quando eu partir, não vou deixar dinheiro, vou deixar o exemplo de um homem inteiro que errou, que cansou, que quase desistiu, mas que olhou pro céu e continuou no cio. Plantei árvores que eu mesmo não vou ver crescer, e entendi que isso é fé, continua sem receber. Meu nome não vai constar em placa ou construção, mas cada tijolo que assentei tem minha oração. Eu tô plantando o que meus filhos vão colher. Não é pressa, é constância, é saber o que fazer quando ninguém aplaude, quando o mundo não entende, quando o certo custa caro e o errado é tão conveniente. Deus não me deu atalho, me deu terra e me deu mão, e a certeza silenciosa de que toda plantação um dia rompe o chão, mesmo que ninguém veja, e a sombra que eu plantei vira descanso pra quem chega. Meu avô dizia: planta que um dia dá. Agora eu entendo, eu
que ele planta e continua plantando. O expediente acabou, mas a obra continua. A porta de aço desce, o barulho da rua some, o letreiro neon apaga, mas a minha mente não dorme. O caixa tá fechado, o troco é miúdo, mas é limpo. Eu varro a calçada, deixo o entorno bem nítido. O vizinho do lado fechou as portas há 2 meses, entrou no esquema errado, iludido com os reveses. Eu prefiro o lucro lento que me deixa dormir em paz, do que o dinheiro rápido que tira o meu sossego e me desfaz. A chave do cadeado gira o aço, tranca o meu suor. O cheiro de café passado ainda para no balcão. Eu olho pra foto colada na parede de azulejo, meu filho sorrindo e é por ele que eu não me queixo. A porta de aço desce, mas a minha guarda não dorme. O troco é miúdo, mas herança é de homem. Eu não construo império, eu mantenho a prateleira reta, pro meu menino ver que a honestidade é a única meta. A honestidade é a única meta. Caminhão de entrega chega às 6 da manhã, eu ajudo a descarregar. A dor nas costas é minha irmã, mas eu sorrio pro motorista, ofereço um copo d'água. A gente sabe o valor de quem carrega a própria mágoa. A prateleira tá cheia, o estoque tá organizado, cada item no lugar, nada foi desperdiçado. Minha esposa chega com lanche, senta na cadeira de plástico. A gente faz as contas, o cenário é realista, não é mágico. Tem dia que a venda cai, o movimento fica lento. A tentação de cortar qualidade bate no pensamento, mas eu olho pro azulejo, pro sorriso que me observa, e sei que a integridade é a única curva que não me entorta. A porta de aço desce, mas a minha guarda não dorme. O troco é miúdo, mas herança é de homem. Eu não construo império, eu mantenho a prateleira reta, pro meu menino ver que a honestidade é a única meta. A honestidade é a única meta. A única meta. A luz do poste pisca, a rua finalmente cala. Eu subo as escadas, minha casa é minha sala. O beijo na testa dele, o cobertor até o pescoço. Amanhã a porta sobe e eu começo o meu esboço. A carta azul no correio, sabe que eu já decorei. 3 anos fugindo do número que eu mesmo gerei. O mercado negou crédito, a loja fechou a porta. A vergonha pesa mais que a parcela que me corta. Sentei na mesa da cozinha, abri a planilha feia. Não tem atalho pra isso, nem reza que alivia. É conta, jura, praza, encarar meu erro. Deixar de ser menino e assumir meu próprio enterro. Liguei pro gerente, a voz tremeu, mas eu falei: quero pagar tudo, me diz como começou. Eu sei, ele silenciou do outro lado, surpreso com a postura. A dignidade volta quando a gente encara a amargura. O saldo é devedor, mas a palavra tá em dia. Cada boleto que tá, não passo na nova via. Não peço desconto, não, nem parcelo meu caráter.
Vendi o videogame, o tênis ficou no estante. O lazer agora é luxo, o foco é seguir adiante. Minha mãe trouxe o café, não perguntou quanto devia. Só disse, filho, levanta e a confiança renascia. Não é sobre ter dinheiro, é sobre não dever nada. Dormir sem o telefone, tocar de madrugada. O nome limpo no sistema vale menos que a paz de olhar no espelho e saber quem eu sou capaz. Tem noite que o cálculo aperta e a vontade é sumir, mas eu lembro que a dívida é só um número a diminuir. A minha identidade não cabe num extrato bancário. Eu sou maior que o vermelho, eu sou o meu próprio salário. O saldo é devedor, mas na palavra tá em dia. Cada boleto quitado eu passo na nova via. Não peço desconto, não honra nem parcelo meu caráter. Eu pago o preço do erro pra não virar refém do ágio. Pra não virar refém do ágio. Pra não virar refém do ágio. O último comprovante impresso branco na pasta. Sensação de leveza que nem o dinheiro compra. Amanhã um sol nasce, o nome tá limpo na praça. E a minha história recomeça onde a verdade abraça. O saldo é devedor, mas a palavra tá em dia. Cada boleto quitado eu passo na nova via. Não peço desconto, não honra nem parcelo o meu caráter. Eu pago o preço do erro pra não virar refém do ágio. 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 Alarme às 5:30. Eu já sei como esse dia começa. A pergunta é como que ele vai terminar. Eu saio antes do sol terminar de aparecer, café ainda quente, roupa passada na véspera. Não tem câmera documentando essa saída, mas tem uma decisão sendo tomada antes de eu fechar a porta. Eu escolho carregar o que me sustenta por dentro antes de enfrentar o que vem do lado de fora. Porque o dia vai pedir mais do que eu planejei. Eu preciso saber de onde tirar quando o planejado acabar. O trânsito não espera, o chefe não espera, o prazo não espera, a conta não espera. Mas existe uma prática que aprendi antes de tudo isso começar que mude, que eu trago pra cada uma dessas situações. Eu não chego perfeito no trabalho toda manhã, mas chego com algo que não depende do meu estado de espírito. Uma decisão antes do dia começar é que quem eu sou não vai mudar conforme o que o dia trouxer. Segunda de manhã, eu escolho isso de novo. Não porque é fácil, porque eu sei o que acontece quando eu não escolho. Cada dia é uma prática do que eu digo que acredito. E a segunda de manhã é onde a fé encontra o cotidiano e vira concreto. Tem colega que nunca vai saber o que me move, que vê o resultado sem entender a origem. Eu não faço questão de explicar em cada conversa. Eu prefiro deixar que o padrão do que eu faço diga por mim. Eu trabalho como se o que eu faço importa além do salário. Importa mesmo quando ninguém valda isso, porque existe uma dimensão do trabalho honesto que vai além do que a planilha de desempenho consegue registrar. Tem dias que eu chego em casa sem ter mais nada, que eu dei tudo que eu tinha no que estava diante de mim. É nesses dias que a paz que eu busco de manhã real, porque aparece exatamente quando eu mais precisei sentir. Segunda de manhã, eu escolho isso de novo. Não porque é fácil, porque eu sei o que acontece quando eu não escolho. Cada dia é uma prática do que eu digo que acredito. E a segunda de manhã é onde a fé encontra o cotidiano e vira concreto. Pra quem
acorda cansado antes de o dia começar, que carrega peso de semana passada no ombro da atual, que já tentou várias versões de motivação e nenhuma durou o suficiente pra cobrir a extensão do real. Eu não tenho um sistema infalível pra te oferecer, mas tenho uma prática que me trouxe até aqui inteiro. A decisão de um minuto pela porta de lembrar quem eu sou antes de entrar no que o mundo quer que eu seja. Segunda de manhã, eu escolho isso de novo. Não porque é fácil, porque eu sei o que acontece quando eu não escolho. Cada dia é uma prática do que eu digo que acredito. E a segunda de manhã é onde a fé encontra o cotidiano e vira concreto. Alarme às 5:30. Eu já sei como esse dia começa. Eu já sei com que vou atravessá-lo. Som de teto mecânico. Suspiro. 11:43. Fecha a aba. Fecha outra. 11:43, a luz azul queima a retina no chá. Esfriou na caneca, a ansiedade dominar. O cursor tá piscando, cobrando a próxima meta, mas o meu peito aperta, pedindo uma pausa concreta. Planilha não dorme, o prazo não tira folga, mas a minha mente grita que a corda já tá na polia. Eu vejo a cidade lá fora, milhares de janelas acesas. Quantos outros estão presos nessas mesmas promessas? Eu fecho o notebook e a tela fica escura. No reflexo do vidro eu encaro a minha própria figura. O silêncio do quarto grita mais que a notificação. Eu respiro fundo soltando a tensão. A meta não vale o meu sono. O meu valor não tá na planilha. Quando a tela fica preta, eu enxergo a minha trilha. O mundo cobra o meu ritmo, mas o tempo respeita o meu passo. Eu não sou o que eu produzo, eu sou o que eu abraço. Eu sou o que eu abraço. Levanto da cadeira, o chão frio na sola do pé. A geladeira faz um barulho que me lembra. Eu tô de pé, eu sou uma máquina. O meu motor precisa de pausas, amor, um descanso. Não na correria que me assalta, eu olho pro teto. Agradeço pelo ar que entra, paz não é um prêmio pra quem a meta tenta. É o direito de quem sabe que o universo não cai. Se eu fechar os meus olhos e deixar o amanhã pra quem sabe. 4 segundos inspirando, 4 segurando o ar, 4 segundos soltando, deixando o peso no lugar. A crise tenta me dizer que eu tô ficando pra trás, mas eu escolho, isso me traz a paz. A meta não vale o meu sono. O meu valor não tá na planilha. Quando a tela fica preta, eu enxergo a minha trilha. O mundo cobra o meu ritmo, mas o tempo respeita o meu passo. Eu não sou o que eu produzo, eu sou o que eu abraço. Eu sou o que eu abraço. A luz do abajur apaga, o quarto fica escuro, mas eu não tô perdido. Eu finalmente torço. Amanhã o sol nasce, a tela vai acender, mas hoje a minha alma já pode adormecer. Três da manhã, a hora que a mente decide que agora é o momento pra processar tudo que eu adi durante o dia. Eu aprendi a reconhecer esse horário, não pelo relógio, pela sensação que vem com ele uma acelera silêncio do quarto, uma lista de tudo que pode dar errado aparecendo sem ser chamada. Eu já tentei ignorar, já tentei redirecionar,
sei as técnicas de respiração. Já tentei os portais e algumas coisas ajudam. Nenhuma resolve completamente, porque o que 3 da manhã dispõe. E 3 da manhã tenho o hábito inconveniente de tornar essas dependências possíveis de ignorar. Eu não encontrei uma solução que elimina a ansiedade, mas encontrei algo que muda. Eu atravesso uma presença que não resolve tudo de fora, mas que torna, enquanto fora ainda está indefinido. 3 da manhã e eu nessa escuridão, mesmo quando parece que o peso só existe dentro de mim. Algo mostrando que o meu estado de espírito permanece. E da manhã vira o horário mais honesto que eu tenho comigo. Eu aprendi a não resistir ao que aparece nesse horário, mas também aprendi a não deixar aquele arinário amanhã. Porque 3 da manhã é um péssimo na excelente em amplificar e péssimo em perspectiva real. Hoje quando acordo nesse horário específico, eu não imediatamente pego o celular. Não imediatamente resisto, eu fico quieto por um momento com o que veio, e deixo que o que é real e o que é amplificado pelo cansaço se separe. E nessa quietude de madrugada aprendi não teria espaço pra revelar. Aprendi onde estão minhas âncoras reais e onde estou me segurando em coisas que nunca foram feitas pra me sustentar. 3 da manhã e eu não nessa escuridão, mesmo quando parece que o peso só existe dentro de mim. Algo constante que o meu estado de espírito permanece. E 3 da manhã virou o horário mais honesto que eu tenho comigo. Pra quem está acordado agora, quando deveria estar dormindo, com pensamentos que não foram convidados, mas que chegaram assim. E você não está quebrando, você está sendo humano. E o que você está sentindo às 3 da manhã não define o que vai acontecer às 8. Não precisa ver o de tudo agora. Não precisa ter a resposta pra cada coisa que apareceu. Você pode deixar algumas perguntas em aberto até o dia arear e confiar que o que precisa ser resolvido vai ter luz suficiente quando for a hora. 3 da manhã e eu não nessa escuridão, mesmo quando parece que o peso só existe dentro de mim. Algo constante que o meu estado de espírito permanece. E da manhã que eu tenho a comer. Da manhã vai passar, e quando o dia clarear, você vai ver que estava mais inteiro do que parecia. Mais um plantão. O corpo dói, mas o chamado é maior. O sapato branco no linóleo, passo macio e lento. O monitor bipando, marca o ritmo do tempo. A ficha na prancheta, o nome, a idade e a dor. Eu seguro a mão, trêmulo, ofereço meu calor. O café da copa é forte, mas não tira o cansaço. De 12 horas em pé, ocupando o mesmo espaço. Entre a vida e a morte, entre o medo e a esperança. Eu sou o rosto conhecido nessa longa dança. O paciente do leito tem chama pelo primeiro nome. Não quer remédio,
agora quer alguém que escute o tome. Eu paro a medicação, sento na beira da cama. Às vezes o ouvido cura mais que qualquer programa. No turno da manhã, quando a cidade dorme, eu vigio o sono alheio, mantenho a chama forte. Não é sobre herói, é sobre estar presente. Quando a dor visita, ser o ombro da gente. Ser o ombro da gente. O sol nasce na janela, o plantão tá acabando. Troco a roupa branca, o corpo tá reclamando. Mas antes de sair, olho pro leito 4. O idoso sorriu e isso vale mais teatro. De quem busca aplauso, reconhecimento ou fama, gratidão silenciosa é o ir alimentar alma. Eu pego o ônibus cheio, ninguém sabe o que fiz, mas a paz no peito é o meu troféu raiz. Tem hora que a exaustão vence e os olhos querem fechar, mas eu lembro do juramento, do compromisso de cuidar. Não é sacrifício, é escolha, é vocação. Servir ao outro é encontrar a minha própria direção. No turno da manhã, quando a cidade dorme, eu vigio o sono alheio, mantenho a chama forte. Não é sobre herói, é sobre estar presente. Quando a dor visita, ser o ombro da gente. Ser o ombro da gente. A chave na porta de casa, o chuveiro quente lava. O peso do plantão, a mente finalmente descansa. Amanhã tem mais, o chamado não termina. E a minha fé é o serviço que me ilumina. Dez da noite no terminal, o último ônibus já passou, mas ela ainda tá de pé. Ela sempre tá. Gabriela tem 2 filhos e um emprego de meio período. O mais novo perguntou se o Natal esse ano vai ter brinquedo. Ela disse vai sim, enquanto guardava o troco do gás. Aprendeu a multiplicar o pouco que o salário traz. O ex-marido não liga desde março do ano passado. Ela parou de esperar, mas não parou de acreditar no sagrado. No aquele sagrado de altar e sermão decorado. Mas o que aparece na tela do celular quando um amigo manda um pix do nada. De manhã leva os 2 na creche, corre pro ponto. O salto desgastado, mas a postura ainda tem prumo. Ninguém aplaude, ninguém filma, ninguém posta, mas Deus vê cada passo dessa mulher que não gosta de amostra. E quando é solidão, senta na cadeira ao lado e pergunta até onde ela vai aguentar. Ela respira, fecha os olhos, sente o ar nos pulmões. Só por hoje eu não vou desabar. Ela carrega o mundo em sacola de feira e ainda assim sorri quando o filho chama de cadeira. Não é superpoder, é um fio invisível que segura ela em pé quando tudo é impossível. Deus não desceu em nuvem, não abriu uma na sala, mas mandou a vizinha com prato na hora exata. É nas coisas pequenas que o céu se revela. É no olhar de quem ama que o eterno se instala. O caçula adoeceu na quarta-feira de manhã. Ela perdeu a diária, mas ganhou uma certeza sã de que estar presente vale mais que o contra-cheque. E que o patrão esquece, mas o filho nunca esquece. No corredor do hospital conheceu Dona Inês, 70 anos sozinha esperando a neta que não vem faz mês. Gabriela segurou a mão dela sem nem saber o nome. Às vezes Deus trabalha assim, sem crachá, sem sobrenome. Voltou pra casa exausta, mas com algo novo no peito. Não era alegria forçada, era um tipo de respeito. Respeito por si mesma, pelo caminho que trilhou, por cada não que ouviu e cada sim que conquistou. Ela olha os meninos dormindo no colchão,
Pensa no futuro com a mão no coração. Não sabe como vai pagar o aluguel, mas sabe que não tá sozinha no papel. Ela é carta escrita com tinta que o tempo não apaga. É chama que o vento da vida insiste, mas não paga. E quando o mundo disser que ela não vai conseguir, ela vai lembrar de todos os nãos que já fez virar sim. Ela carrega o mundo em sacola de feira e ainda assim sorri quando o filho chama de cadeira. Não é superpoder, é um fio invisível que segura ela em pé quando tudo é impossível. Deus não desceu em nuvem, não abriu o mar na sala, mas mandou a vizinha com um prato na hora exata. É nas coisas pequenas que o céu se revela. É no olhar de quem ama que o eterno se instala. Terminal vazio, o último ônibus chegou. Gabriela sorri, cansada. Ela sempre chega de algum jeito. Ela sempre chega. Quando chega a última cena da minha história, não o que vai aparecer na tela é o que eu faço agora. Eu penso às vezes no que vai restar depois, que o que é temporário terminar. Não de forma mórbida, de forma honesta. Consciência de que o tempo que eu tenho é finito. Me ajuda a orar, me ajuda a escolher o que merece onde estou, que merece a atenção que eu tenho pra dar hoje. O que atenção é o recurso mais escasso que existe, o que eu escolher. Outra coisa deixa de receber. Eu quero olhar pra trás um dia e reconhecer que o que eu persegui teve peso real. Eu só viso que as pessoas que eu amei souberam que foram amadas, e que o que eu construí, e que o que eu construí falta escolher que se real. Cada dia é um conjunto de decisões pequenas que somado escrevem quem eu fui de verdade. Eu quero que a soma seja coerente com o que eu disse que acreditava quando ninguém estava me avaliando. Na última cena da minha história, eu quero ter vivido sem esconder quem eu era. Quero ter amado com o que eu tinha de real. Quero ter sido fiel ao que eu acreditei até o final. Não perfeito, mas o presente. Não o invencível, mas o honesto. Quero que a última cena diga que eu vivi com o propósito, que eu confiei, que eu não desperdicei o que foi dado. Existe algo libertador em saber que o final já está escrito, que eu não preciso carregar o peso de garantir meu próprio destino, que o que eu faço aqui importa, mas não determina sozinho, que existe uma mão maior que está conduzindo o que está além do meu alcance. Isso me deixa livre pra ser completamente ausente no que está à minha frente hoje, sem estar consumido pelo depois, porque depois está em mãos que eu aprendi a confiar. Agora é onde eu posso de fato escolher quem quero ser. Eu quero ser o tipo de pessoa que quando sai de um lugar as pessoas sentem que algo bom esteve ali. Não pela performance, não pelo que eu disse que era, mas pelo que ficou depois que eu fui, pelo que eu de fato vivi. Na última cena da minha história, eu quero ter vivido sem esconder quem eu era. Quero ter amado com o que eu tinha de real. Quero ter sido fiel ao que eu acreditei até o final. Não perfeito, mas o presente. Mas o honesto. Quero que a última cena diga que eu vivi com propósito, que eu confiei, que eu não desperdicei o que foi dado. Módulo Astrobe, orquestra entra. O que você faz com o tempo que tem vai dizer sobre você do que qualquer título conquistado. O que você faz quando ninguém está olhando. Eu escolho hoje o que quero que seja verdade. O final não como promessa vazia, como decisão prática. Cada hora, cada conversa, cada escolha pequena é um frame da última cena que eu estou escrevendo agora. Na última cena da minha história, eu quero ter vivido sem esconder quem eu era. Quero ter amado com o que eu tinha de real. Quero ter sido fiel ao que eu acreditei até o final. Que quando tudo terminar e o silêncio chegar, reste apenas o que foi verdadeiro. Que a última cena não precise de legenda, porque a vida que eu vivi já vai ter contado tudo. A última
uma cena começa agora. Cada dia é um frame dessa história. Som de colher de pedreiro raspando na massa. O sol nem nasceu e a massa já tá batendo. A poeira do cimento é o batismo que eu tô tendo. O sol nem nasceu e a massa já tá batendo. O moleque da moto passou, ofereceu esquema, disse que o dinheiro é rápido, que a vida é um problema. Eu olhei pra minha bota, pro carro na minha mão. O atalho cobra juros, que a minha alma não paga, irmão. Aqui a regra é clara, o nível não mente nunca. A parede tá torta, a consciência me cutuca. Misturo a areia, a pedra, a água e o cimento. A vida é igual a obra, precisa de fundamento. Se botar água demais, a massa perde a liga. Eu prefiro a demora que me mantém na trilha. Eu prefiro o suor que demora do que o atalho que cobra. Minha casa é pequena, mas a base não desmona. Tijolo por tijolo no ritmo da paciência. Caráter é a obra que não pede licença. Não pede licença. Meio-dia, marmita fria, sombrado pela olho pro muro do lado que o vinho acabou de levantar. Ele usou material barato pra sobrar pro carrão, mas quando a chuva de março bater, vai cair no chão. O velho sempre me disse, antes de eu pegar no peso, que a casa precisa de rocha, se não vira fracasso. Eu limpo a ferramenta, respeito o meu suor. O dinheiro que eu ganho tem o meu próprio valor. A chuva cai forte, o barraco do lado alagou, mas a laje que eu bati a água não infiltrou. Sento na calçada, deixo a água lavar o rosto. Quem dorme tranquilo não tem preço, não tem fim. Eu prefiro o suor que demora do que o atalho que cobra. Minha casa é pequena, mas a base não desmora. Tijolo por tijolo no ritmo da paciência. Caráter é a obra que não pede licença. O sol se põe, a obra tá fechada, lava a mão na bica. A mente tá lavada, amanhã tem mais. O alicerce tá seguro, quem constrói no honesto dorme no futuro.